Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Olá, pessoal! Queremos compartilhar este momento com vocês. 2023, o Café Filosófico CPFL faz 20 anos. São mais de 950 palestras realizadas, mais de 3.000 horas de gravação. Mais de 2.000 episódios na TV Cultura. Uma comunidade digital com quase 1 milhão de pessoas. 1.200 vídeos no YouTube com mais de 42 milhões de visualizações. Nesses 20 anos, construímos mais que números, construímos relações. E conectamos histórias. Tudo isso só foi possível porque você faz parte dessa história. O Café agradece o time técnico. Agradece a todos os nossos amigos, palestrantes e curadores, e agradece em especial a você. Para ter uma pequena amostra dos assuntos que tratamos aqui nessas 2 décadas, vamos ver alguns apresentadores que fizeram parte dessa história. Olá! No Café Filosófico, uma parceria TV Cultura e CPFL Energia. Como se dá a relação amorosa nos casais modernos? Como nasce o desejo? O que as mulheres sempre esconderam dos homens e delas mesmas? Temos mais medo hoje do que tínhamos no passado? Ou o homem sempre foi esse animal atormentado? O tempo inteiro estamos diante de pequenas e grandes decisões. Isto ou aquilo, certo ou errado, bom ou mal. Pode ou não pode? Para que esta chama não se inflame dentro de nós, incendiando tudo ao redor, o que fazer? Quem infringiu a lei da eternidade, que não permite recomeçar a vida? Se o ócio é realmente o começo de todos os vícios, então ao menos ele está bem próximo de todas as virtudes. Aprendi que minha força é justamente conhecer todas as fraquezas que sempre apontaram em minha pessoa. De que forma a configuração do trabalho contribui para modificar a composição social brasileira e faz surgir uma nova classe média? Hoje vamos nos perguntar, existe uma droga do bem? A arte é um meio de sentir o devir do objeto. Aquilo que já se tornou, não interessa a arte. E a busca de cada um é uma. Para que serve a ficção? Para explicar e interpretar a realidade humana através da fantasia? Ok, obrigadíssimo pelas palavras, pelo apoio. Bem, boa noite e boa noite, piano. Bem, eu vou ficar assim das costas para vocês, né? Não tem outro jeito, né? Bem, então o tema é terrível. Eu estou muito surpreso, porque aceitei o amável convite do Mário e do pessoal da CPFL. E depois, então, descubro que é um abismo trabalhar sobre um tema desse. Não é brincadeira, mas eu vou tentar. Não vou ler, não, é só para me ajudar. Porque tem tanta data, né, que tem que levar isso um pouco mais, de maneira mais acadêmica, para começar. Depois melhora, né? Bom, está tudo misturado. Mas vai dar certo, vai dar certo. É ótimo, fiz com tanto trabalho. Ah, entendi. É porque não pode misturar com aquele dali, tá legal. Não, Renato Russo não é agora. Era aí. Pronto, tá bom. Longe de mim. Pronto. Bem, então, uma ideia que eu comecei dizendo
que é um tema realmente impressionante, porque quando se pensa 100 anos de papo cabeça com Nietzsche, a gente pensa imediatamente na recepção do pensamento, que é uma vida. Em Nietzsche, o pensamento não é separado da vida. A filosofia do Nietzsche é uma filosofia de vitalidade, quer dizer, ele não tem o pensamento de um lado e a vida do outro. Vamos deixar isso para os teólogos. Filósofo não pode funcionar assim. Não dá essa separação tão brutal. E as consequências são terríveis nesse meu trabalho, porque eu tenho 1 hora, não é? Por que são terríveis? Porque eu praticamente não sabia nada da recepção do pensamento de Nietzsche no Brasil, a não ser o que eu tinha lido no Brasil, e o que eu li no Brasil foi muito pouco e muito pobre. Há toda uma pesquisa aí, se tiver estudantes aqui fazendo mestrado ou doutorado, não sei, mas aí há uma pesquisa que é um ouro, são pedaços de ouros e diamantes num mundo totalmente virgem. E é este mundo dessa virgindade que eu vou tentar um pouco passar para vocês. Primeira ideia, não sei se vocês sabem, mas Nietzsche nasceu em 1844 e morreu muito jovem, em 1900, 56 anos. Um menino, né? E consegui fazer toda essa obra-prima que ele fez, começando com 26 anos, com A Origem da Tragédia, e terminando praticamente com Ecce Homo, mas com outras coisas depois. Bem, como é que começa esse papo cabeça no Brasil com Nietzsche? O embrião dessa recepção de Nietzsche no Brasil vai começar no século XIX, no Recife, com um senhor bastante revolucionário, bastante jovem, com um problema meio grave, porque o estatuto dele era um pouco o estatuto do monstro, do acéfalo. Era aquele intelectual profundamente inteligente, mas que não conseguia entrar em nenhuma universidade brasileira. Nós estamos, portanto, no século XIX, 1839 ele nasce. Portanto, 1839, quer dizer, com 18 anos, ele já estava lutando para entrar numa universidade e não podia. Você põe 1839 mais 18, quem sabe, quem conhece matemática, 39 e 18, porque eu não conheço. O menino era novo. Ele se chama Tobias Barreto, Barreto de Menezes. Nasceu, portanto, em Sergipe. De Sergipe, ele vai para uma cidade bem pequenininha de Pernambuco, que se chama Escada. De Escada, então, ele chega no Recife, e quando ele chega no Recife, tenta entrar nas universidades. Passa sempre em primeiro lugar em tudo. Mas tem um problema. Eu disse, ele é um acéfalo. Ele é um monstro. Ele é aquele que só pode ser amado como monstro. Que existe isso muito no Brasil, né? Quando você, até certo ponto, não pertence a uma linhagem, você não é quatrocentão, ou você não é carioca, é complicado ser reconhecido se você não entra no estatuto de monstro. Por quê? Porque ele era negro. Ninguém queria. E ele passava sempre em primeiro lugar. Mas ele não era branco, como se no Brasil houvesse branco. Ele não era branco. Então, a história desse jovem, Tobias Barreto, que a gente conhece, eu francamente só conhecia de nome, porque tem muitas ruas, né? A própria cidade Campos, no Sergipe, onde ele nasceu, se chama Tobias Barreto. Eu não sabia, eu sabia que era um filósofo. Mas não sabia dessa história, essa trajetória dramática, atrás de tudo isso por uma questão de biotipo, né? O que acontece? Finalmente ele consegue entrar na universidade, depois de diversas tentativas. Aí começa a dar aula no Recife, para não morrer de fome. Falava alemão perfeitamente, escreveu um livro importante em alemão e outros mais simples, né? Mas é ele, Tobias Barreto, que vai levar Nietzsche, que vai trazer Nietzsche para o Brasil. É preciso que se saiba, porque se escreve tanta besteira a esse respeito, visto que o tempo todo você tem que concentrar em São Paulo. Olha que eu amo São Paulo. Fiz meus estudos em São Paulo. Fui aluno interno no Colégio São Bento durante não sei quantos anos. Adoro. Mas não pode ficar numa identidade prótese. Porque essa identidade prótese é o veneno do teu corpo e da tua alma. Então, ele começa a estudar, a fazer grupos de estudo em Recife. E
começa a ler diretamente em alemão. E começa a organizar discussões filosóficas. Claro que o Nietzsche já estava aí. Começa o primeiro ato da peste. Por que digo o primeiro ato da peste? É porque quando o Freud chegou em Nova York, chegou nos Estados Unidos, a primeira pergunta que perguntaram para o Freud, que fizeram para o Freud, foi o seguinte: Freud, o que é que você veio fazer aqui na América? O Freud disse: eu os trago a peste. Voltamos à peste. Posso passar para esse lado agora. Bem, quando então ele começa a fazer grupos de estudo, ele vai ter um outro que vai acompanhar. Daqui a pouco eu vou dizer o nome dele, mas deixa um pouco esperar. Não é? Começa a fazer grupos de estudo, começa a estudar os textos no original, começa a aprender, porque parece que nasceu para aprender alemão, daqui a pouco começa a escrever, daqui a pouco começa a trabalhar com poetas como Heine, começa a trabalhar com Goethe e muitos outros, e de repente Nietzsche passa a existir. A peste chega. O que é a peste? É essa imensa diferença que a gente não suporta. O que é a peste? É um pensamento que não se contenta em funcionar como um pensamento imagético. O que é um pensamento imagético? Coisa é essa, esse pensamento imagético? É aquele pensamento dogmático. É uma espécie de mistura meio louca entre a liberdade de pensar, a liberdade de criar conceitos, portanto, de fazer filosofia. Só quem faz filosofia é quem cria conceito. O que seria de Platão sem um conceito de ideia? Não precisa estar de acordo com Platão. Entretanto, Platão é filósofo porque ele criou um conceito. Eu não tenho que estar de acordo. Isso é o próprio do filósofo. Quem não cria conceito são os teólogos. Por quê? Porque eles têm a fé para ajudá-los. O filósofo, o pensamento dele é órfão. Ele vive no orfandade total. Porque ele não tem absolutamente essa ideia de se agarrar em algo que vai dar para ele uma promessa de verdade verdadeira. O filósofo trabalha sempre com a verdade que não suporta a relação com a realidade. Uma coisa é a verdade, você tem que ter fé. A verdade é uma farsa. A verdade é um imaginário enganador. A verdade é simplesmente para te enganar e não te deixar pensar. E este é o pensamento imagético. O pensamento imagético é aquele que já está pronto. É a recognição. Parece a educação brasileira. Os estudantes, os menininhos, meus filhinhos, quando eram pequenininhos, né, iam para a aula, não entendiam, a formação dele não é uma formação brasileira, formação mais francesa, e na França a coisa é diferente, né? E eles me perguntavam: pai, mas ela já me deu para uma semana, eu já sei tudo. Olha aí, o efeito da não surpresa, o efeito do não acaso, o efeito, portanto, da não recognição. O que é a cognição? É o pensamento antecipado. É esse tipo de papo maluco e cabeça que o senhor Tobias Barreto fazia, inclusive, a partir de um certo momento, com Silvio Romero, que é também um contemporâneo dele, e que é também um nordestino. De Sergipe também, o Silvio Romero. Então, eles começam a conversar, começam a ler os alemães, como eu disse, e começam, então, a não mais poder se contentar de algo que seja dado. Você não tem mais nada que fazer. Ora, a pior coisa para um professor de filosofia é ser professor a vida toda. Coitado, eu tenho até pena. Coitado. Qual é a tua profissão, professor de filosofia? Mas isso é profissão, gente? Isso é profissão, pelo amor de Deus? Professor de filosofia, legal. Quantos anos eu fui e sou ainda. Mas, como professor de filosofia, você tem suas linhas de fugas. Você tem sua maneira de reinventar o mundo. Como é que a gente reinventa o mundo sendo professor de filosofia? Tem uma hora que não dá mais para ser professor de filosofia. Tem uma hora que você vai ter que começar agora, não mais a reproduzir, mas a produzir. Senão a gente vai ficar... Eu estou chegando agora na história que eu queria chegar a partir do Barreto, né? Mas chegando naquela história de que no Brasil, essa piada científica, ou essa superstição científica, de que no Brasil não se pode fazer filosofia.
Quem não viu aquelas besteiras da minha geração, né? Do pessoal que leu Nietzsche, inclusive. Pessoal da Tropicália, que tivemos tempos, vamos falar. Só se filosofa em alemão, né? É uma frase de Caetano, uma frase que Caetano Veloso repetiu, né? Só se filosofa em alemão. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo no caso do Tobias Barreto, eu estou aqui com a frase dele que mostra um pouco como é que esta fundação dessa coisa que eu chamo complexo do vira-lata, quando se trata de fazer filosofia no Brasil, já estava presente. Ao mesmo tempo, é aquele que traz Nietzsche, é aquele que traz a peste. A partir de agora, vocês não poderão nunca mais ter paz. Vocês vão ter agora que produzir, parar de reproduzir. Não vai ser mais a cópia, vai ser o devir. E o devir não funciona como substituição, o devir só funciona como invenção. A partir de agora, vocês estão ferrados. Vocês vão ter que pensar. Ele mesmo que dizia isso, estava completamente paralisado por uma situação completamente racista de dentro, racista do interior. Aquela coisa, é o que eu falei, é o complexo mesmo do vira-lata. A filosofia no Brasil, escreve ele, não há domínio algum da atividade intelectual em que o espírito brasileiro se mostre tão acanhado, tão frívolo e infecundo como no domínio filosófico. E aí, se meu querido jovem revoltado, Tobias Barreto de Menezes, achasse que a dose não estava tão cavalar, ele aperta, passa a espora. O Brasil não tem cabeça filosófica. Então, você vê como é, a coisa é o cancro. Como é que o racismo e essa espécie de verdade, que eu disse que é uma farsa, não suporta o teste com a realidade. O que pode fazer a verdade diante da realidade? Nada. Em verdade, eu vos falo. Já dá um pouco o termômetro, né? Fique de costas. Para vocês? Virar para cá. Isso daqui. Legal. Eu estou de costas porque é complicado, né? Falar para filósofo tem que ser bem lógico. De costa estou assim. De costa estou assim. De costa estou assim. Vai ser o derviche. Vou começar a dança do derviche. Aqui, ó, vem pra cá. Porque de costa é muita informação de uma vez só. É isso aí? Obrigadíssimo. Mas isso é muito bom, é uma linha de fuga para a gente rir, né? Depois de que o Brasil não tem cabeça para filosofar, não, obrigado aí pela intervenção, é maravilhosa, né? Bem, mas aí tem um senhor muito interessante que se chama Afrânio Coutinho, não é? E que vai contar para a gente a história de como é que este nietzschiano, este que vai trazer Nietzsche para o Brasil, que vai trazer a peste, vai reagir. Você vê, ao mesmo tempo tem essa coisa de não se filosofa no Brasil, e quem vai fazer esse jovem, Tobias, quando ele vai, então, tentar uma vaga na academia. Aí eu leio o texto belíssimo de Afrânio Coutinho, ele diz assim: o grito que ressoa até hoje pelos salões e corredores da vestusta academia, os ecos famosos de Silvio Romero, isso aconteceu em 1875, que grito foi esse do Silvio Romero? Em plena arguição, com aqueles senhores, donos absolutos da verdade, que não suporta, sobretudo eles, que a verdade passe pelo friso da realidade, que a verdade morreria. Ele vai dizer, isso é a coisa do furor de viver, né? Que estava no próprio Tobias, né? Ele vai dizer um momento, olha para o jurado assim, aqueles senhores caducos como os de hoje, e diz assim: a metafísica está morta. Isso gritando praticamente, né? Susto. Ainda bem que aqueles jurados não tinham uma chapa, como a gente diz no Nordeste, não tinham engolido os dentes. Tão grande foi o susto, né? Aí pergunta o professor, injuriado: a metafísica está morta, senhor? Ele disse: sim, sim. E o professor, arguidor, diz: foi o senhor que a matou? Pergunta
a língua da época, né, do Coutinho. Pergunta o lente sarcástico. É bonita? Pergunta o lente sarcástico. O que diz o Silvio Romero? Ele diz... Não foi o Tobias, né? Esse é o Silvio Romero. Eu acho que eu me enganei, né? Esse é o Silvio Romero quando entrou na academia, não o Tobias. Que responde o Silvio Romero? Ele diz, não fui eu quem matou. Quem matou a metafísica foi a ciência, o espírito positivo e o progresso. Mas por que confundir? Que lapso foi esse da minha parte? Eu que sou psicanalista. É muito simples. Todo mundo diz que a frase é de Tobias Barreto. Que essa frase foi soprada. Daí, o meu engano, que eu acho que não é tanto engano assim, não. Então, o Silvio, ao dizer isso, não tinha mais possibilidade. Porque aí, neste momento, ele não tinha anunciado uma verdade, tinha anunciado uma realidade. Ele teve que sair, se retirou, não queria mais fazer o concurso, renunciou, e eu leio a expressão, porque é o português da época, né? Ante a mofa. Alguém sabe o que é a mofa? A mofa dos examinadores e em meio aos aplausos frenéticos da estudantada, estou citando o Coutinho, né? Em meio aos aplausos frenéticos da estudantada, ávida de novidades. Mas o bom mesmo é o novo, né? É o que está por vir. Bem, aí eu digo, né, é bom lembrar, como eu já disse antes, que o Silvio Romero era amicíssimo, adorador de Tobias Barreto, e que participava, como muitos outros, aquelas discussões no Recife, de altíssimo nível, sobretudo em relação à literatura e à filosofia alemã, Nietzsche, evidentemente, incluído. Mas vocês podiam perguntar, mas por que essa história do alemão? É interessante aí também. É porque a ideia do Silvio Romero, um pouco comprada, aceita pelo Tobias, é que os franceses estavam dominando o Brasil com seu pensamento e sua literatura, e que a maneira de deslocar o francês desse monopólio, a gente aprende muita coisa assim, né? A maneira de deslocar o francês desse monopólio seria, então, trazer os alemães. Interessante, né? Quando a gente conhece um pouco a história de Pernambuco, raramente pensa nisso. Porque os franceses em Pernambuco, hoje, representam na história de Pernambuco uma passagem, mas uma passagem muito importante. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas o crítico Romero era um literato, historiador, etc., etc., que nasceu em 1851. Bem, vamos correr. Esses estudos todos é chamado naquilo que, se vocês tiverem o tempo, né, aqui não dá para a gente, é muito rápido, né, para um trabalho desse, e, ao mesmo tempo, é um tempo longo, porque o tempo de televisão não é? Então, se chama Escola do Recife. Esse movimento todo está naquilo que a gente chama Escola do Recife, cujo objetivo principal é deslocar os franceses para tirar esse monopólio do pensamento francês que eles achavam, em relação aos alemães, atrasado. Talvez até talvez tivessem razão. Bem, a recepção de Nietzsche, portanto, esse é o ponto, né? Um dos começos. Os outros estão por vir, quando vocês forem fazer a pesquisa, que não pode deixar tudo para o mesmo, né? Tomara que alguém vai fazer a pesquisa, que são um começo, mas deve certamente haver outros. Isso é que eu encontrei, visto que o filósofo não trabalha com verdade. A gente trabalha com a realidade. Então, bom é isso, que o que a gente encontra é sempre efêmero. É da ordem do movimento e não da raiz. É sempre o rizoma, é sempre pelo meio. Não tem começo, tem começos, não tem fim, tem fins. A coisa é toda intermezzo, não é? Então, quem sabe vocês vão encontrar coisas muito mais interessantes, com muito mais tempo, não é? Mas a recepção do Nietzsche no Brasil teve uma influência não só no campo filosófico, mas também nas artes. Parece que eu estou ensinando o Pai Nosso a vigário, né? Mas a arte, literatura, psicanálise, etc., a política do corpo. Nas artes a gente podia pensar de uma maneira mais contemporânea em Oiticica, Clarice Lispector na literatura. Os modernistas a gente podia pensar em Oswald de Andrade, quer dizer, tanto que não dá.
Seria aí, nós teríamos que fazer quase uma coisa inteira sobre esse assunto, né? Tão maravilhoso para passar o Brasil todinho. Raro que eu trabalhe tanto assim sobre o Brasil, gostaria. Bem, agora, que riqueza é esta do Nietzsche que vai tocar tudo isso? Mas que rizomático é este homem? Como é que ele consegue entrar com suas máquinas desejantes, delirantes, essa máquina de guerra positiva, e atinge todos os segmentos sociais? E vocês vão ver, se a gente tiver tempo, como é que o Nietzsche vai chegar hoje no Brasil, sobretudo nas favelas. É aí que ele vai ser forte. É com o hip-hop que ele vai ser forte. É agora lá na favela do Alemão que ele vai ser forte. É lá na Rocinha que ele é forte. Eu tenho toda uma documentação, não sei se a gente vai ter tempo, mas a gente vai ouvir pelo menos daqui a pouquinho já um pequeno exemplo, né? Bem, se eu falei tudo isso, tem um assunto que é interessante, é como é que a psicanálise vai entrar nessa história nietzschiana no Brasil. Então, a coisa é muito simples. A psicanálise vai entrar como entrou em todo o Ocidente. Visto que a psicanálise não é o lugar de transformação, mas o lugar de práticas clínicas, a partir de um arcabouço teórico que nós aceitamos ou não aceitamos, e quando nós não aceitamos, criamos nossas escolas. Mas a psicanálise não muda nunca. Então, Nietzsche não vai ter uma influência direta na psicanálise do Brasil. Ele vai ter uma influência direta, importantíssima, na própria psicanálise no Ocidente. Com a relação com o consciente, a leitura que o Freud não queria, são as lendas, né? Ou os imaginários, que Freud não queria de maneira alguma ler o Nietzsche. Sobretudo sobre os sonhos. Ele não queria também pensar no inconsciente. Ele não queria absolutamente pensar na maneira como Nietzsche viu o desejo. Evidentemente que hoje está confirmado, Freud leu Nietzsche e não é problema nenhum. Ele leu Nietzsche, ele fez absolutamente algo que, às vezes, se você quiser forçar um pouco a barra, você vai encontrar uma certa relação, mas a diferença na relação é tão grande que ambos são, na minha opinião, criadores de conceitos psicanalíticos, mas em campos diferentes. Quando Freud fala do desejo, fala sempre como uma falta. Ora, em Nietzsche não existe isso. Não tem falta nem excesso. Entretanto, a maneira como Freud distribui o seu pensamento no desejo pode lhe levar a articular no Nietzsche, citando, você pode citar. Entretanto, isso eu diria quase como diria Deleuze, isso é uma tolice. Não vale a pena pegar a originalidade interessantíssima do Freud, vamos ficar com ele na originalidade dele, sem querer entrar toda maneira trazer a psicanálise para Nietzsche, Nietzsche para a psicanálise. Nenhum nem outro precisa. A psicanálise é autônoma e a psicanálise não muda. Nós não temos absolutamente nenhuma teoria psicanalítica no Brasil que mudou de Freud ou de Lacan. Mas eu diria quase a mesma coisa na França. Você tem escolas diferentes, mas não tem essa, sabe? A coisa é muito mais humana. A cisão, essa briga psicanalítica que acontece em todos os países do mundo, não está ligada ao problema, não está de acordo teórico. O buraco é muito mais fundo, é deep. A coisa sabe? A coisa é muito deep, é profunda mesmo. Não é por aí, mesmo porque na psicanálise você não está. Por que você vai ter que pensar a psicanálise? A psicanálise está dada uma vez por todas. Você aceita ou não aceita? A sua maneira de fazer sua clínica é que pode ter uma diferença. Mas você não vai. Se você colocar em dúvida as teorias freudianas ou lacanianas, você vai ter que sair da psicanálise. Vai ter uma cisão. E é tanta que a gente não pode mais contar os grupos. Não sei se estão entendendo. Quer dizer que não é por aí. A psicanálise, a influência de Freud e da psicanálise, e Nietzsche na psicanálise, ela é de ordem ocidental, não é localizada. Porque o francês que está com Lacan é o mesmo que está aqui. Ele pensa exatamente como o brasileiro que está aqui. Porque o brasileiro já foi para lá para aprender. Teve que traduzir, inclusive, expressões impossíveis em francês, porque Lacan, além de ser um gênio, era um dandy, era um cara gaiato, era, às vezes, um mala, sem alça, né? É só ler a biografia da Rudinesco, terrível, né? Não é? Foi ele quem pediu para ela escrever. Sei que o pessoal ficou com raiva aqui dela, não é justo. Ele pediu. Era grande amigo da Rudinesco. E aí, eu não vou falar de Lacan, porque seria outro mote, né? A gente riria muito, porque é um gênio. É um gênio. Mas eu vou contar uma, que essa é boa. Eu estava presente, eu não esqueço nunca disso, né?
Lacan chegou daquele jeito que eu amo, era isso que eu gostava, eu ia para rir. E tinha todos os brasileiros lá numa espécie de quase ato de contrição, né? Aí chegava Lacan com aquela borboletinha dele aqui, né? Olhava assim, com aqueles óculos meio de doido, né? Aí disse o seguinte: moi, la vérité, je vous parle. Eu, a verdade, os falo. Aí começa todo mundo a ficar em estado de êxtase. Eu, a verdade, os falo. Moi, la vérité, je vous parle. E se parle, bem longo, né? Que era a maneira dele falar. Nisso, então, uns começam a rir, amarelo. Outros não dizem nada, sufocado pelo arrepio, pelo frisson. Deus falou. Lacan brinca de tal maneira que ele volta na outra sessão, e que eu sabia que ele ia falar, já tinha ouvido que ele ia falar. Já sabia. E ele diz, então, je suis vraiment très déçu. Eu estou muito decepcionado. Quer dizer que eu disse uma asneira dessa. Moi, la vérité, je vous parle. E vocês não dizem nada. Resultado, hoje, esta frase é um conceito em alguns países da América Latina, para não citar os nomes. Então, você vê que o problema não é absolutamente da ordem de uma influência local. Porque eu disse a América Latina, e a América Latina são muitos países, né? Na França, evidentemente, que os franceses riam um pouco, mas nem tanto. Nem tanto, não é? Porque não é brincadeira. Eu, a verdade, os falo, né? Bem, outro momento histórico da recepção do Nietzsche no Brasil foi nos anos 70. Anos 70, 80, né? Nós estávamos saindo, portanto, da Revolução Jovem, do movimento jovem de maio de 68. O personagem, ou a personagem principal de maio de 68, duas grandes personagens. A primeira era Nietzsche, que ele chamava Fred, como os meninos aqui da favela chamam, que estão fazendo Nietzsche. Os meninos chamam Fred Nietzsche. Como os jovens de maio de 68 chamavam Fred. Alguns chamavam Freddy. Fred Nietzsche. Então, Nietzsche tem uma importância sem limite em maio de 68. Da mesma maneira que o Rimbaud. É proibido proibir. Sejamos realistas, exijamos o impossível. Frase célebre do Rimbaud, que se aproxima muito de uma frase do Nietzsche. Então, vai chegar também no Brasil, vai respingar. E nós estávamos em ditadura. Então, esses anos 70, 80, são sumamente importantes para todo movimento, para uma espécie de possível. O Nietzsche, no Brasil, nos anos 70 e 80, foi o possível para nos sufocar. Um pouco de possível, senão sufoco. Isso é um trabalho maravilhoso, tinha que ser feito. Como é que Nietzsche vai ter esse papel tão importante neste silêncio que não é mutismo, é o silêncio como harmonia, sabe, uma palavra que não podia mais sair. E aí, numa composição do Chico Buarque de Holanda, em Cálice, né? Está o Nietzsche presente, que é outro para ser pesquisado. Essa pesquisa eu vou fazer, porque eu amo Chico Buarque de Holanda, adoro tudo que ele faz, e mesmo como pessoa. É interessantíssimo como é que o Chico Buarque, nesses anos 70, 80, vai até certo ponto ser um leitor atento, nunca declarado, eu nunca ouvi. E que aí eu comecei a analisar, se a gente tiver tempo, ler alguma, né? Se não deixa para uma próxima, algumas canções do Chico, mas são diretamente tiradas dos fragmentos, diretamente tiradas do aforismo. E é lindo, porque quando o Chico tira isso, ele é inédito. Sabe, é aquele ladrão que o Deleuze elogia. É o cara que te rouba, mas ele é um cara tão genial, que ao te roubar, ele faz um filho por trás. Sabe? Ele te rabeia. O conceito deleuziano é rabear. Ele te rabeia. Então, Chico é um rabeador profissional de Nietzsche, é um gênio. Meu Deus, mas o que é isso? Eu estou desconfiando há 4 anos. Só que agora, então, fui pegar. É uma loucura. Mas é de cima a baixo o rabeamento, completo. Mas é completo mesmo. Não é? E ele é inédito, é isso que é bonito. Este é o gênio. Não é cópia, não é imitação,
não é roubo, não é plágio, é genialidade. Esse livro eu vou fazer. Cada vez que eu venho aqui, faço um livro cada vez que falo, né? Mas dessa vez esse daí vai sair. Bem, como é que está o nosso tempo? Bem, aí vem um pouco algo que eu sei que se diz muito no Brasil. Eu vou apenas, por uma questão de honestidade, anunciar, mas eu vou dizer o meu ponto de vista a esse respeito. O que se diz é que esta euforia deu lugar no Brasil, sobretudo com os anos 80, 70, 80, que a gente tinha que sair, tinha que ter uma linha de fuga. Como é que se ia aguentar, não é? Quer dizer, os bêbados da cidade, como é que você ia aguentar aquele silêncio? Como é que ia falar o tempo todo pelo líquido? Como é que ia falar o tempo todo pela cachaça? Não é possível, tem outra maneira de falar que não seja pelo álcool, né? Que era a maneira como a gente tinha que falar nos anos... Vocês que ficaram, eu mandaram para fora, né? Mas os que ficaram aqui, nos anos 60, 70, 80, né? Então, neste momento, vai ter uma euforia imensa. Nietzsche passa por todas as experiências possíveis e, até certo ponto, caladas. Que a gente só descobre depois, quando a ditadura sangrenta termina, né? Estamos agora descobrindo. É uma coisa muito nova, foi ontem, né? Coisa muito nova. Então, isso vai dar o quê? Vai dar o que nós temos hoje. É uma euforia, uma espécie de histeria. É uma loucura total dos meios de comunicação. Com o centenário de Nietzsche, então, em 2000, tudo foi possível. Nunca vi os quiosques de jornais num desfile daquele. Não era só Nietzsche, mas era todos os filósofos. Que é uma bobagem se fixar em Nietzsche. O movimento é da filosofia. E por que é da filosofia? E por que eu não me preocupo? Porque, olha, eu prefiro 1000 vezes que o Nietzsche esteja com os filósofos, o Nietzsche, sobretudo, esteja nos quiosques de jornal, seja vendido por todos os cantos, seja completamente vulgarizado, rabeado. Prefiro 1000 vezes Nietzsche que um Paulo Coelho. Paulo Coelho ninguém diz nada. Mas parece que sabe, é o complexo, é realmente... A gente tem que acabar com isso. É o complexo do vira-lata. Nietzsche não pode, não é meu objeto de desejo. É minha merdinha, eu não solto. É meu objeto relacional. Pô, mas qual é? Qual é? Cria juízo. Que beleza! Nietzsche entre ser pop, mas que bom Nietzsche ser pop. Que sorte! Podia ser Heidegger. Podia ser Hegel. Podia ser Kant, com aquele clima invernal terrível. É Nietzsche. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, é Nietzsche. É Nietzsche, pelo amor de Deus. Ainda tem gente que usa. Gente, mas é triste, né? Quero não, gosto disso não. Nietzsche não pode estar aí, não. Nietzsche não é do povo. Espera aí, né? Quem é que se chama povo que eu quero falar com ele? Que papo é esse? Que papo é esse? Então, eu estou correndo, porque eu estou doido para dizer isso para vocês. Mas nós estamos brincando, tem que ser uma alegria hoje, são 10 anos quase do Café Filosófico, são 100 anos lá do CPFL, está todo mundo feliz, e vamos ser felizes que isso aqui é bom. O resto, papo furado. Bem, e aí vem toda uma crítica que é interessante, porque ela não é conhecida, ela é infundada, é o preconceito. Mesma coisa, é o complexo do vira-lata. Pop não é bom, não. Gente, quem está falando de pop está sabendo o que é filosofia pop? Eu tenho o meu amigo, Charles Feitosa, da Unirio. Foi ele um dos primeiros no Brasil, chegando aqui do seu doutorado de 8 anos, naquele tempo era assim, né? 8 anos na Alemanha. Ele chega aqui, a primeira coisa, com tanto ano de separação, né? Falando o alemão como ele fala, e amando a Alemanha como ele ama. É preciso amar para poder ir para a Alemanha, ou qualquer outro país, porque o melhor país do mundo é o Brasil. Então, a gente tem que, né? O melhor lugar é aqui, né? Eu já sou como Gilberto Gil. O melhor lugar, o melhor país do mundo é aqui e agora. Nada de identidade e prótese. É aqui e agora. Para mim, o melhor país do mundo foi a França, que me deu tudo. Me deu 31 anos do que eu quisesse. Que maravilha, hein? Que privilegiado que sou. E que privilegiado que sou de estar aqui também. Eu sou, eu não sou. Eu estou o tempo todo em devir. Quando você é, você vira uma árvore. Quando você vira uma árvore, você envelhece. Quando você envelhece, não tem mais tesão. É triste. Então, filosofia pop, gente, eu queria tanto dizer isso, porque é incrível. Primeira coisa, pop é da ordem da nobreza, do pensamento o mais sofisticado que você pode imaginar, a filosofia pop. Quem fala dessa filosofia? En passant. Mal ele sabia que parecia a frase do Lacan,
Eu, a verdade, os falo. É Gilles Deleuze. Quando fala, mas ele nem desenvolve. Não precisa, que os gênios são assim. Deleuze fala umas 10 linhas. 10, 15 linhazinhas. Diz assim, filosofia pop é exatamente aquela filosofia que não se compraz do pensamento, com o pensamento imagético. O pensamento da doxa, o pensamento da verdade, o pensamento que já está feito. Isso é o contrário da filosofia pop. A filosofia pop, ela quer exatamente não mais entrar numa relação de cópia, mas ela quer começar não mais a reproduzir, mas ela começar a produzir, criar conceitos, inventar conceitos, mudar este país a partir exatamente dos valores, da inteligência e do conhecimento que a gente tem. Mas que diabo é isso? A cada vez que a gente quer uma coisa para o Brasil, tem que buscar lá fora? Que estigma, hein? Nossa Senhora, haja sal grosso, né? Ah, lá. Né? Então, primeiro ponto, a filosofia pop é isto. E aí o Deleuze, para confundir, que ele adora, né? Depois que a gente entende que a filosofia pop é uma filosofia do devir, é uma filosofia da alegria, que a alegria é uma força revolucionária, como ele diz isso pensando em Spinoza, evidentemente, né? E que a base do conhecimento é a alegria. Aí já retirou todo o lado carnavalesco da coisa. Quando você fala conhecimento, você fala trabalho, você fala pesquisa, você fala estudo, você fala aquela doideira dos franceses, que para dizer que eles vão estudar, eles dizem, alors là, je ne peux pas aujourd'hui, je vais travailler, moi. Hoje eu não posso, eu vou trabalhar. É o verbo trabalhar. Eu não entendia nada, os franceses não podiam, não, porque eles trabalhavam o tempo todo. Eu digo, pô, mas tu trabalha? Claro, ele ia estudar. Ele ia estudar, ficava 4, 5, como meu filho também, o Fabian. 5, 6, 7 horas, fica na Biblioteca Nacional. Quer dizer, é isso. Então, para fazer filosofia, como para fazer biologia, como para fazer física e como para fazer administração de empresa, não tem jeito. Não dá para enrolar. Mesmo com esse livro de autoajuda, do monge, não sei o que lá mais, como é que você vai enganar teu parceiro, tudo é? Mesmo com isso não dá. Tem que estudar e ler o monge 10 mil vezes para entender aquela tagarelice. E depois começar a colocar em prática e colocar os outros para trás. Mesmo assim, vai ter que estudar. Tudo você tem que estudar. Não existe a mata virgem. É como uma criança que chega na escola e que a professora pensa que ela chegou na escola, chegou para coitado, para maternal. Não sabe que aquilo dali é um manancial, uma riqueza de pensamento, uma riqueza de sabedorias que passa pelo olhar, pelo gesto. É uma coisa linda. Eu estava no avião ontem e vi uma senhora apaixonada. É uma pessoa que já tem uma certa idade e que teve uma criança. A criança está com 8 anos. E, de repente, a criança aprendeu a dizer tchau, tchau. Ela tinha as lágrimas. Ela entendeu tudo. Mas será que só a mãe pode entender a linguagem que não seja a linguagem da gramática? Será que a gente não pode todos fazer um esforço para entender o alfabeto que é autônomo, que não precisa da gramática? A gramática é o professor Pasquale, sabe? Às vezes o Brasil todo falando assim, a gente ficava entediado, né? Aí ninguém ia mais rir, não é? Sou eu quem diz. Legal. Tá bonito, mas não dá para dizer isso o tempo todo, né? Resultado, pop é filosofia, é trabalho, é criação de conceito. E aí o que é que ele faz, o Charles, que trabalha a filosofia pop, que está tão ligado à arte, ligado a todos os movimentos da cidade e tudo isso? Ele diz, o caso é o seguinte, tem pop 1, que é esse, filosofia como trabalho, filosofia como produção de conceito, e tem o pop 2. Pronto, esse é o pop 2. Aí daqui a pouco é Nietzsche para os estressados. Isso é pop 3, isso daí também exagerando a dose, né? 2 ainda é elogio, né? E, quer dizer, então não confundir essa euforia da leitura do Nietzsche no Brasil, que a gente não pode fazer nada, contaminou tudo, está tudo contaminado. Isso é uma contaminação freudiana, é a peste, isso é maravilhoso. Que sejamos contaminados, por favor, e que, sobretudo, rabeamos Nietzsche. Esse é o nosso amor ao filósofo. Não é repeti-lo. Não é ficar eternamente, como é que se chama? Comentando. Comenta, dor, não é?
os comentadores. Não. Tem que entrar também na relação do intérprete. O intérprete é aquele que reinventa o que ele está lendo. Isso não é verdade, nós vamos ser todo o tempo professor de filosofia. O destino, como diz o meu filho, sinistro. Sinistro, pai. Bem, agora vamos então ouvir vamos ver um pedacinho, né? Do primeiro vídeo, porque nada como a imagem, quando ela não é a imagem dogmática, né? Ontem, vocês acreditam? Ouvi pela 20ª vez a obra-prima de Bizet. Fiquei até o fim, com suave devoção. Novamente não pude fugir. Este triunfo sobre minha paciência me espanta. Como uma obra assim aperfeiçoa, tornamo-nos nós mesmos obra-prima. Cada vez que ouvia Carmen, tinha a impressão ser mais filósofo, melhor filósofo do que normalmente acredito ser, tornando-me tão indulgente, tão feliz, tão indiano, sedentário. 5 horas sentado. Primeira etapa da santidade. Esta música me parece perfeita. Primeira hora aproxima-se leve, primeira etapa da santidade. E com polidez. É amável, não transpira. O que é bom é leve. Tudo divino se move com pés delicados. Primeira sentença de minha estética. Esta música é maliciosa, refinada. Bem, gente, eu os aconselho a ver esse filme. Para mim, é um dos movimentos importantíssimos no Brasil da recepção, que é o filho do filme. Olha o filho, que lindo, né? É o filho, portanto, ele fez muitos filmes, né? O nosso querido Júlio Bressani, né? Que está vivo, bonito, alegre, feliz, e que fez esse filme que chama Dias de Nietzsche em Turim, e o filme com a Rosa Dias, que, por acaso, é filósofa nietzschiana, que talvez é uma das primeiras no Brasil a ter começado a pensar Nietzsche e a educação. E que depois dá o que deu, que eu não sei se vai ter tempo, não é? Porque eu estou apenas tentando avançar, mas que foi de suma importância o trabalho da Rosa Dias, e que é uma nietzschiana, daquelas realmente que leva muito a sério o que faz e o que estuda, e sobretudo as relações humanas. Porque eu acho que se tem uma coisa forte no Nietzsche, e que a gente encontra também em Derrida, Deleuze, Foucault, essa espécie de, eu chamaria Derrida, Foucault, Deleuze, como essa tropa de elite, sabe, positiva, onde ele chega, meu amigo, tudo cresce. É o gradiente. Tem pessoas que são assim, né? Elas chegam, você não entende nada, está todo mundo vibrando, entrou numa relação quase do inumano com o humano, você esqueceu suas contas, esqueceu sua menstruação, esqueceu o seu desemprego, daqui a pouco você vibra. Você não entende, pô, mas eu estou vibrando, eu vibrei. Esses são os personagens, esse trio infernal maravilhoso, não é? Que é Deleuze, Foucault, Derrida e tantos outros. Esses é porque são especialmente terríveis. São especialmente terríveis. Não se escapa desse tipo de filosofia de qualquer maneira. Porque você fica realmente contaminado, visto que a coisa é vitalista. Ela só te leva para cima. Por favor, não me fale do desespero. Ninguém está no desespero heideggeriano, por favor. Bem, que os desesperados vivam seu desespero. Mas nós somos inocentes do sangue do Senhor. Não somos judeus, não nascemos em Nazaré, não falamos Yiddish e nem matamos Jesus. Não somos criminosos antes de ter cometido nosso crime. Não. Esses são os filósofos que dizem isso. E Nietzsche dizia mais ou menos isso. Olha aí, é a peste que eu digo. Eu não sou criminoso antes de ter cometido o meu crime. Por quê? Sendo criminoso o matador do Filho de Deus, nós somos todos criminosos. Este é o pensamento mais sofisticado do Foucault, lendo o Nietzsche. Essa é a frase do Foucault. Não serei criminoso
antes de cometer o crime. Se é para ser criminoso, tenha pelo menos a decência de cometer o crime. Mas não ser criminoso por uma verdade que não aguenta o teste da realidade. Esse é o Nietzsche. E esse é o Daniel também. Não vou sair daqui tirando o meu, né? Bem, portanto, anos 60 vai ter uma influência muito grande, eu disse, né, dessa filosofia no Brasil, porque vai ser esse momento onde Deleuze, entre outros, Foucault, Derrida, mas Deleuze, sobretudo, vai ressuscitar, ou para ter uma linguagem menos teológica, vai reinventar o próprio Nietzsche. Então, de repente, não era fácil a filosofia antes do Deleuze e Nietzsche antes do Deleuze. Eles começam, então, a traduzirem. Tem uma tradução imensa feita por Montinari, toda uma história que não dá tempo para contar. Vocês, quem conhece Nietzsche, conhece a história, não é? E, de repente, este Nietzsche, que até então estava não só ausente de muitas academias, de muitas universidades, inclusive na própria Alemanha, bastante raramente aceito nas universidades, e eu diria, no caso de Habermas, até perseguido pelo Habermas. Faz pouco tempo, faz uns 20 anos apenas, que o Habermas começou a não mais perseguir o Nietzsche na Alemanha. Foi depois que ele parou também de perseguir Deleuze. Perseguir quem? Eu acho que era ele mesmo. Porque quanto mais ele perseguia, mais Deleuze paria livros. Quanto mais paria livros, mais era conhecido no mundo todo. Com Derrida aconteceu a mesma coisa. Mas isso é uma história linda, né? Não tem tempo de contar. Quando o Derrida vai buscar o prêmio dele, que ele ganha antes de morrer, e quando ele chega lá, a pessoa, que era o prêmio Adorno, na Alemanha, e a pessoa que vai entregar o prêmio é o Habermas. Derrida gelou, porque nós conhecíamos como estudantes de Nietzsche, no meu caso eu era estudante, estudantes de Deleuze, Foucault, eram nossos professores, e que você vê que Derrida, na hora da morte, ele já sabia quase que ele estava doente, mas não sabia que ia morrer. Ele ganha esse prêmio 3 anos antes. Quando ele chega lá, ele vê o Habermas. Ele treme, né? Por quê? Foi aquele que mais perseguiu a filosofia francesa para não ser traduzida na Alemanha, e foi aquele que mais, até certo ponto, impediu que Nietzsche fosse traduzido também, fosse lido na Alemanha. E o que é que esse gesto magnífico do Habermas? Magnífico. O Derrida começa naquela humildade do filósofo, dizendo que está com luvas, está colocando luvas para receber esse prêmio. Olha, a carta, você tem que ler isso, é publicado pela Escuta, é de uma beleza extrema. Aí ele diz, quase assim, não sei, porque Habermas, né? É o homem que escreveu um livro contra Foucault, against Foucault. Então, ninguém sabia desse Habermas que tinha feito esse movimento de transformação, de metamorfose contra tudo e contra todos, pois ele tinha todo um time que estava nessa ideia da Guerra Santa. E ele, então, faz um discurso lindíssimo para Derrida e depois publicam até um livro junto. Eu adoro essas histórias, esses finais felizes, quando você pensa que realmente as pessoas são incapazes de mudar. E depois, então, Deleuze foi imediatamente traduzido na Alemanha. Quer dizer, eu acho que o Habermas está até hoje vivo. Eu acho que conseguiu muitos anos de vida, né? Eu acho que ele está vivo e espero que continue. Mas isso é só para mostrar um pouco o ambiente, como é que era difícil fazer Nietzsche, né? Era muito difícil. E esses anos 60 vão, então, abrir as portas. Porque se você imagina que até hoje Nietzsche é muito pouco aceito em nome de quê? E de que poder? E de que decisão? Quem são esses que impedem? Nietzsche é muito, praticamente ausente, está ausente das academias brasileiras. USP, a passionária Scarlett Morton, pessoa importante nesse movimento de recepção. Ela. E uma postura muito bem comportada. O Nietzsche, trabalhado pela Scarlett, há anos e há anos, né, com um grupo de estudos nietzschianos Gen, é um Nietzsche bastante, vamos dizer assim, eu não diria canônico, mas é um Nietzsche clean. Não é? Sabe? Não vai fazer aquela citação de professor Daniel Lins, né? Não.
É um Nietzsche decente. Eu sou indecente, graças a Deus. Que eu sou nietzschiano. Mas eu entendo perfeitamente. O trabalho que a Scarlett fez é de muito valor, eu acho, porque ela teve a paciência de seguir esse caminho e conseguir ser a única na USP, da mesma maneira que a genial Marilena Chauí levou Spinoza. E quando você chega, eu digo, é a peste, não pode mais não. Porque se entrou, está perdido. Entrou, está perdido. Porque você tem o quê? A juventude. Não adianta. Quando os jovens leem Nietzsche, não precisa nem compreender. Não é uma história de compreender. Eles sentem. E aí a questão da pele não dá para censurar. Você pode censurar tudo. Mas você conta nos dedos as universidades brasileiras onde Nietzsche pode entrar até hoje. Quanto a Deleuze, é simplesmente proibido. Ou quando alguns entram para contar as anedotas. Porque o filósofozinho difícil. Eu, uma vez, bem pessoal, eu estava com Deleuze, eu fiquei quase 10 anos. No terceiro ano, eu falei para minha mulher, que já não tinha aguentado ir embora, porque ela não é da filosofia, da área da filosofia, ela era da psicologia, da educação e tudo isso. Eu disse, olha, eu não vou mais ficar aqui. O assunto era o ele do acontecimento. Il de l'événement. O ele, a terceira pessoa. Eu digo, não, ou eu sou burro, ou o homem é um gênio, mas eu vou me embora, não aguento mais. E foi ela que me disse, não vai embora não. Aguenta mais um pouco, que o curso vai terminar dentro de um mês. E a felicidade que eu não fui embora, que eu fiquei praticamente até a morte do Deleuze. Né? Vim para o Brasil em 83, e depois voltei, um pouquinho depois ele morreu. Mas então, quer dizer, é assim a filosofia. Não tem que querer o tempo todo entender. E Deleuze, quando a gente estava desesperado, Nietzsche também fazia isso. Ele dizia, tente sentir. Não tente entender, porque eu também, às vezes, não me entendo. O maior presente que um professor pode dar para um aluno, né? Sobretudo no nível dele, já mundialmente conhecido. Eu também, às vezes, não entendo Deleuze, ele dizia. Então, sintam. Tente sentir um pouco. Não fique preocupado em entender, porque vocês vão entender depois. Reinventando o filósofo, reinventando. Entender não é ficar absolutamente comentando. O comentador, tem uma fase que é importante. Mas essa fase do comentador é para organizar a grande orgia nietzschiana, que é da produção da filosofia. Produção, portanto, do pensamento, produção das artes, fazer da vida uma bela arte, como Nietzsche sempre quis, até na hora da morte. Né? O homem sofrendo, se acabando, aquela coisa toda, e ele, em plena dor, em plena enfermidade, em plena doença, cantando a vida, chamando a doença de uma grande saúde. Meu amigo, entendam porque todo mundo que lê Nietzsche, sobretudo os jovens, ficam tão apaixonados. E esta paixão nem a ditadura conseguiu controlar. Quanto mais as portas fechadas da academia. Abram, senhores leitores. Abram essa porcaria, senão os mosquitos vão entrar. Abram. E que a filosofia entre, que o pensamento entre, que o jovem entre. Pare com esses grilhões. É triste, né? Eu fiz o levantamento para ver. E não foi para aqui, eu estou fazendo isso há um tempo, né? Porque eu estou fazendo um trabalho para a França. É incrível! Como é que pode isso? Como é que pode o Nordeste ser praticamente proibido? Nós começamos nessa recepção. Você tem, que é importantíssimo isso, né? A recepção no Brasil é tão importante que começa o momento mais importante, fora o trabalho da Scarlett, que começou um pouquinho antes, mas não eram... a Scarlett trabalha com uma coisa muito importante, que é o GENE, Grupo de Estudos Nietzschiano. Já falei, mas eu estou falando na questão da divulgação mesmo, e que passa pelos colóquios, pelos simpósios e tudo isso. Então, eu daria, porque isso é uma questão de justiça, 1988, Ouro Preto. Pessoal da filosofia de Ouro Preto, da Federal, que vai fazer o primeiro Assim Falou Zaratustra do Brasil. Ouro Preto. Minas Gerais, portanto, que é considerado como... não tem mar, não tem nada. Ouro Preto é aquela coisa fechada. Não é? Depois vira Ouro Branco. Ouro Preto, Nietzsche, 1988. Dos coordenadores, dos jovens professores, Olímpio Pimenta e Miguel Bazenecchia, Ângelo Bazenecchia, que hoje está na Unirio. Eles começam.
né? Não há estudo de recepção no Brasil que possa esquecer disso. Porque quando ele começa, o Berenike, o Miguel e o Alípio, Olímpio, Alípio é do Nordeste, né? O Olímpio, quando eles começam, eles vão depois, o Miguel vai para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro encontra o Charles, que estava chegando da Alemanha. São as histórias, né? Um pouco como a Frane contaria da época dele, né? Quando, então, ele encontra o Charles Feitosa, 1989, você vê o rizoma, a coisa funcionando, né? Abrem o simpósio no Rio de Janeiro, assim falou Zaratustra, do qual nós participamos com o maior prazer, não é? E, a partir daí, eu estava completamente contaminado por essa ideia maravilhosa de Ouro Preto, que conhecia o Charles Feitosa, lá, chegando da Alemanha. E chego no Rio de Janeiro, não fiz depois de Ouro Preto. Chego no Rio de Janeiro, fiquei apaixonado. Senão, nós temos que levar essa filosofia para Fortaleza. Mas como? Se Fortaleza, a filosofia, neste momento, melhorou muito, está se abrindo cada vez mais, felizmente, estamos vivendo um momento muito importante na filosofia de Fortaleza, temos graduação, temos mestrado e doutorado, tudo isso foi muito rápido, mas, nesta época, e até 4 anos atrás, falar de Nietzsche, não sei se Deleuze conseguiu entrar há pouco tempo, conseguiu entrar, faz uns 2 anos, mas nada disso existia. Então, começamos o Simpósio Internacional de Filosofia, em 2000, que se chama Nietzsche Deleuze, Simpósio Internacional, trouxemos praticamente o que você imaginar de pensador nietzschiano na Europa, no Canadá e no Brasil, nós trouxemos todos. Todos os livros são publicados, quase todos pela editora Forense. E agora, este simpósio, que ficou 9 e quase 10 anos em Fortaleza, passou a ser nômade. O ano passado foi o último, porque agora é Bienal. Ninguém aguenta, também a gente é filho de Deus, né? Não é brincadeira. A Bienal, agora é Bienal, o último ano foi em Belém, 1000 pessoas. 1000 pessoas em Belém, com a coordenação de 3 professores, Nilson, Roberto, e eu que ajudei um pouco. E o próximo nós estamos vendo se vamos fazer aqui na Unicamp. Porque são 2 anos, as pessoas fazem os pedidos, nós damos toda a organização francesa, europeia, trabalhamos com a questão das línguas. Os nossos convidados são todos eles amigos, acreditam absolutamente nessa resistência para a criação e a invenção de um pensamento próprio, passando por autores que eles também entraram nessa relação com o mundo, pensar a diferença para não ficar na mesma idade. E estamos, portanto, pensando, quem sabe, fazer aqui, com todo o apoio que a gente vai dar, inclusive essa relação de trazer os grandes nomes do mundo que vêm por amizade. Tem que ter muitos amigos, mas a gente tem. Ninguém nunca cobrou um tostão. Nem o Belour, que é um nome caríssimo, nem o Rancière, com o qual eu fiz meu pós-doutorado. Ninguém. Nem o José Gil, faz parte das grandes inteligências do século XX, considerado por diversos jornais europeus e americanos. Nunca ninguém levantou a mão para me pedir um tostão. Que seja da Alemanha, que seja do Canadá, que seja da América Latina. Nunca. São 10 anos de total amizade e uma relação impressionante, porque aí os jovens começam a frequentar o mundo e a ir para as grandes universidades. Isso é o lado interessante do Nietzsche, né? Depois, então, Belém foi 2011, e agora, então, nós vamos passar nossas imagens, porque já me falaram, só tenho 7 minutos, não é? Que eu tinha que falar do funk, mas eu vou dizer pelo menos uma palavrinha antes. Em primeiro lugar, Nietzsche na música é importantíssimo, nós falamos da ditadura, né? Dos anos 70, 80. E aí você tem, sobretudo, Renato Russo, são evidentes, né? Os títulos praticamente tirado das obras de Nietzsche. Mas você tem também algumas músicas interessantes dos Engenheiros de Havaí sobre o poder. Você tem também as meninas lá do que eu estou chamando dos territórios sensíveis, para acabar de chamar isso de periferia, que eu não tenho tempo, é toda uma história que está ligada à Idade Média. A periferia está ligada a toda uma coisa de espécie de apartação. Então, estou propondo que a gente chame esse lugar de territórios sensíveis. Esses territórios sensíveis no Rio de Janeiro e São Paulo estão todos contaminados por Nietzsche. Meninos no colégio, como eu dei uma documentação para a aluna, né? Eu mandei toda uma documentação para a gente tentar ver alguma coisinha hoje aqui, mas garotos e garotas dançando rap.
os funkistas também. Olha, tem uma aula de filosofia dada pela Rocinha, pela garotada de lá, que eu acho que vale muito mais do que muitas aulas de professor. Que a gente precisava urgente ir para as favelas para aprender Nietzsche. É lá onde Nietzsche está acontecendo. É lá onde está acontecendo. Porque se pensar que academia é algo de negativo, não é. O que seria de Nietzsche no Brasil se não tivesse Roberto Machado no Rio de Janeiro? O que seria a importância de um Roberto Machado nessa recepção de Nietzsche? Com aquela alegria de trabalhar, aquele desejo de viajar. É um verdadeiro Zaratustra, né? E como é bonito, né? Porque todas as classes sociais, segmentos sociais, frequentavam as aulas do Roberto, né? E aquele é um monge, né? É aquela calma bonita do Roberto, né? Mas isso tem que ser dito também. A mesma coisa na educação, o que aconteceu em Porto Alegre. É muito simples, durante mais de quase 20 anos, Porto Alegre resolveu acatar, acreditar que era possível pensar uma educação diferente do Brasil e fazer a educação, claro, o município estou falando da escola de Porto Alegre, a escola pública, não é? Ligada à prefeitura, à escola municipal e tudo isso. Fizeram um trabalho muito interessante. Aí entra Deleuze, entra Nietzsche. Porque o caso é o seguinte, onde entra Nietzsche, vai os outros tudo atrás. E você pode começar pelo Foucault para chegar em Nietzsche, porque não tem um que não puxa o outro. Está todo mundo amaziado. Mas não é casado, são alianças. Isso é que é bonito. São alianças, não tem casamento. Entende? Então é isso um pouco que aconteceu em Porto Alegre e que eu não tenho tempo, e com uma pessoa muito importante, que levamos para o Ceará e fizemos o mesmo trabalho com esse governador atual, 2 anos, levando Nietzsche, levando Deleuze, levando Foucault para o interior do sertão, trabalhando na formação dos diretores, que era o nosso papel, e nesse trabalho que a gente fez para o estado de São Paulo, para o estado do Ceará, através do Conselho de Educação. É sempre uma coisa à parte. É o Conselho de Educação, né? O professor Edgar Linhares, que é um homem muito jovem, é uma criança, que deve ter agora uns 82 anos, mas que é aquele adolescente. Vamos fazer. E ficamos 2 anos, evidentemente, que foi tempo demais para sair vivo. Mas nós estamos vivos, né? No caso de Porto Alegre, a pessoa que fez o trabalho, que foi conosco também para Fortaleza fazer esse trabalho, se chama Ada Kruff. Foi um trabalho magnífico. Eles organizaram, inclusive, no final, os encontros que chamavam Conversações. Toda a inteligência do Ocidente passou ali. Então, pelo amor de Deus, parem de dizer que no Brasil nós não podemos dialogar com o Nietzscheano, porque não tem. Eu desafio alguém me dizer onde é que tem tanto professor fora das universidades, que ninguém precisa mais da universidade. Ela não quer a gente, não. A gente faz grupo de estudo, como o Barreto fazia. É grupo de estudo por todo canto. Todo canto. Pergunta quantos grupos de estudo Roberto tem, Roberto Machado. Quantos grupos de estudo nós temos? Já que não se pode entrar na universidade, a universidade, então, fica na velharia dela. Não é possível uma coisa dessa. E nunca se estudou tanto Nietzsche no Brasil. Dizer que, me esqueci de uma coisa importante, papel da Unicamp. Atenção, ninguém me ajudou, estamos aqui. Santo de casa não faz milagre, né? Unicamp importantíssimo, com Jacóia, tá vendo? Andorinha só quase, né? Mas do lado do Jacóia você tem Orlandi, que trabalha com Deleuze, mas é o bastante para abrir as portas. Importantíssimo. Com Nietzsche, parece que não tem nada a ver com Deleuze. Jacóia chega mesmo a escrever algumas coisas sobre Deleuze. E, do outro lado, Orlandi, com uma batalha, um trabalho magnífico e, sobretudo, um grande tradutor. Né? Um grande tradutor, sem o qual seria difícil ler Deleuze no Brasil. Pois ele não é um tradutor, ele é um gênio da tradução. E um homem que conhece Deleuze perfeitamente. Além disso, você tem a educação aqui também, com Antônio Carlos Amorim, com Silvio Galo, que estão a 1000 a hora. Eles estão a 1000 a hora, estão pipocando. E quem sabe nós vamos ter uma educação aqui do nível de Porto Alegre, que é a melhor do Brasil. Estou falando pública, né? Estou falando escola primária, etc, etc. Quem sabe? Porque com essa equipe que a gente está aqui na Unicamp, e que eu já estou acompanhando, há um certo tempo, tudo que a gente tem a pensar só é positivo. Porque eles estão a 1000 a hora, querendo sair dessa dominação da cognição. Como é que você vai ensinar
Se você já está dando tudo preparado, pelo amor de Deus, a ditadura já acabou. Né? Sejamos realistas, exijamos o impossível. Cadê nosso videozinho? Vamos lá. Estou de olho em cima de mim. Sonite. 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 Pedacinho, né? Agora pode. Verídico no falso. Eu sou sinistro. Melhor que Aristóteles. Esculacho o Platão. No mundo eu sou um astro. Friedrich Nietzsche, um cara interessante, estudou a moral. O cara era brilhante, mas não se esqueça que Nietzsche era profundo. Depois que a loucura o deixou moribundo. Pra te enriquecer, pra te enriquecer. Todos que conhecem não conseguem esquecer. Pra te enriquecer, pra te enriquecer. Todos que conhecem não conseguem esquecer. Sou foda. São 8 minutos e 10. Vejam isso no YouTube, é legal. Esse é o filme Amarelo Manga, onde vocês vão ter um personagem humilde e que está lendo, nessa tradição do Tobias, lendo o livro do Nietzsche. Só mesmo Cláudio Assis para fazer isso, né? É uma obra-prima. Essa cena deu a volta ao mundo. É? Ganhou na França também. Olha aí, Helena aí. E essa cabra aí tem tudo a ver. Vejam esse filme, gente, Amarelo Manga. Muito lindo. Agora para maiores de 76 anos. E são os meninos de um colégio que fazem. Não é? Exige quase silêncio, né? Eu acho que a gente para por aí, né? Que é tão bonito. Terminou o tempo? Pronto. Posso ler um pedacinho do Chico Buarque de Holanda, porque vai ser triste, né? Eu falei tanto que ele... Então é o seguinte. É construção. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Tropeçou no céu como se fosse bêbado e flutuou no ar como se fosse um pássaro. O devir mulher, o seu sentir mulher, do Chico. Quem mais percebeu a mulher do que Chico? Pense no devir mulher, que não é imitação, não é substituição, mas é simplesmente uma vitalidade que foge a toda do besteiral da questão de gênero. Devir mulher não é ser como uma mulher. Devir mulher é justamente sair dessa mascarada, que seria a imitação, e passar a não mais funcionar numa relação de gênero, sobretudo porque o gênero é triste. Tristes gêneros, como diz a Sueli Ronick, ou, para terminar, Clarice Lispector,
O gênio não me pega mais. O gênio não me pega mais. O gênio não me pega mais. Pode virar um rap. O gênio não me pega mais. O gênio não me pega mais. A história de gênio não me pega mais. É isso aí, Alice Spector. Tinha que terminar com ela. Mas não vai terminar porque tem uma palavrinha. Parabéns ao pessoal de Fortaleza hoje. Isso é programa de rádio, viu? O pessoal de Fortaleza que hoje está concluindo mais uma resistência, mais uma recepção de Nietzsche. O simpósio que se chama Schopenhauer e Nietzsche, no qual ontem eu estava lá, um afluxo imenso, apesar do silêncio dos mídias, apesar do silêncio dos meios de comunicação, o que prova que a internet, as comunidades virtuais pulverizaram o papel. Viva o virtual, que é mais real do que o real. Obrigado. Obrigado a esse turbilhão que é o Daniel Lins, né? Assim, provocador o tempo todo, muito rico. Então, aliás, eu gostaria de lembrar a vocês que Scarlett Martin, Orlandi, que ele mencionou, e o Oswaldo Jacóia já estiveram aqui, já foram nossos palestrantes. É só entrar no nosso site e vocês vão redescobrir. Eu mesma convidei para um Lembra? Muito bom. Bom, agora passamos para as perguntas. Vocês devem ter várias dúvidas, várias perguntas, e eu tenho muitas. Por exemplo, Carmen, né? Quando ele mostrou Carmen, justamente no trecho do amor, eu não sei se é por causa daquela área do amor, eu não sei, não tenho, não quero nem perguntar, vou deixar as perguntas a todos vocês. Levantem a mão, por favor, sejam objetivos, porque para dar oportunidade à maioria das pessoas de falarem. Aguardem um segundo que a câmera chegue até vocês, porque estamos gravando tudo. Então, e não esqueçam que estamos também na internet, né, conectados. Então, obrigado e passo a palavra para vocês. Obrigado. Boa noite, professor. Eu sou Dulce. Que idade o senhor tinha nos anos 64, 65 e 66? Nossa, que pergunta terrível. Eu agora já vou... faço a minha idade, mas está marcado nos papéis. Então, eu vou dizer a idade que eu tenho nos meus papéis, porque seria uma longa história contar a minha idade. Mas vamos dizer que, oficialmente, eu vou fazer 70 anos em março do próximo ano. Nunca nasci em março, nunca nasci no dia 18 de março, mas está nos meus papéis. Então, e nem nunca nasci em 43, mas tudo bem. 70 anos eu vou completar em março. Então, vamos fazer então, em 64, o senhor já era adulto? Eu não sei se... eu acho que já era no ventre. O senhor se lembra, ou o senhor sabe, na sua carreira de nietzscheano e psicanalista, das obras dos três autores chamados revisionistas de Freud, Karen Horney, Erich Fromm e Harry Sullivan, certo? Sim, senhora. Eu pergunto ao senhor, o senhor conhece essas obras? Por que o senhor acha que no Brasil não se fizeram novas edições dessas obras, desses autores que são baseados em Marx e Nietzsche? Por que o senhor acha que não foram feitas novas edições? Olha, terminou? Terminei. Legal, obrigado. Eu acho que a resposta é quase uma coisa técnica, além de ser também ideológica. Primeiro, tecnicamente, no Brasil, não se lê. Nós somos 10% a ler no Brasil, e nesses 10%, infelizmente, você conta também os jornais e tudo isso. Então, hoje, publicar Karen Horney, Erich Fromm e o Sullivan, não é? O Sullivan não foi traduzido. Não foi sequer traduzido, é isso que eu ia dizer. Pois é. Então, quando você imagina que você chega, por exemplo, no aeroporto, qualquer que seja, tem alguns piores do que os outros, mas em geral é a média. O que nós temos para vender, o Brasil sumiu. O Brasil está escondido ali alguns livrinhos, e a maior parte representa livros americanos de autoajuda, ou livros como passar o outro para trás, como roubar o outro ele achando que você está ajudando, como chamar o outro de fucked up quando você está no fundo, dizendo que ele é isso. Não é só chamando, é dizendo. Então, é toda uma publicação de uma subjetividade lixo que nós estamos todos sufocados.
E com os impostos que nós temos nos livros no Brasil, que são dos maiores do mundo, basta ver os livros, os preços dos livros, por exemplo, eu não consigo. Primeiro, porque tem muito pouco livro no Brasil, como eu estou dizendo, não se publica, e as pequenas editoras que publicam, elas praticamente estão publicando por uma questão de ideal. De ideal. A editora Lume, que publicou este livro, que está citado, que está hoje lançado aqui, é um ideal. Nós temos que... É um ideal, porque ele não vai ganhar nada. Mas eu também não. Porque, geralmente, quem ganha são os livreiros e o governo. Mas o senhor acha que é então, não, eu acho que é porque também esse tema não está na moda. E no Brasil nós só trabalhamos com coisas novas. E a ideia de novidade no Brasil é uma ideia muito rápida. Com 3 anos está velho. Nós não estamos na Europa, por isso que tudo se destrói aqui. Inclusive nossos índios, inclusive a Mata Amazonas, inclusive tudo isso. Assim, abertamente, a céu aberto. Porque a ideia que nós temos de idade aqui é uma coisa pavorosa. Como é? Faz 5 anos, nossa, que coisa velha. Então, isso já é muito velho. Olha que a minha geração foi toda educada lendo o livro O Amor, por exemplo, de Erich Fromm. Foi muito importante, não é? Karen Corner eu devo ter lido com 15 anos. Eu estudava no Colégio São Bento, então a gente tinha que ler tudo isso, São Bento de São Paulo. Não é? Então eu tive essa felicidade. Mas hoje você não encontra. O sebo já não tem mais, porque o que tinha já se vendeu. Não tem mais, eu sei. Eu procurei para dar presente para uma amiga minha. Então, tem o problema que é totalmente atual. Esse livro não se vende, nem interessa a ninguém. Foi decidido que é assim. Está decidido. E, a partir daí, acabou. Por exemplo, as editoras não publicam, por exemplo, Blanchot, no Brasil. Tem que ser militantes para publicar. Tem que ser uma editora como a Lume, ou pequenos editores e tudo isso, que estão militando, são resistentes. Mas, eu não vou dizer o nome das editoras, mas eu consegui, para 2 editoras grandes, importantes, que me pediram, eu consegui praticamente a publicação do livro francês sem 1 centavo, sem pagar, por exemplo, a tradução. Não quiseram. Esse livro é muito difícil, não vai ter público. De 2 autores que eu também não vou citar, para a editora não se identificar, né? Com a editora que é muito legal, mas é real. Eles fizeram os cálculos. Eles não venderiam sequer 800 livros. Porque nós não estamos mais educados. E nós estamos sendo governados por pessoas com muito pouca cultura. A cultura não é mais o problema. Nunca foi o problema do Brasil, mas agora não é. A coisa agora é um desenvolvimentismo, que não é o desenvolvimento, que tem que, de qualquer maneira, ganhar. Passa o outro para trás, o livro está aí para te ajudar. Vai para o aeroporto e compra. Faz igualzinho como o americano te disse. E mostra, sobretudo, que tu ama quando tu detesta. E mostra que tu está querendo um bem quando tu está roubando. Está convencendo um cara de comprar um carro que tu sabe que vai dar defeito. 4 meses depois, está no jornal, você quer comprar aquele carro tal, com aquele número tal, o cara já sabia quando ele te vendeu. Ele ganha para mentir. Então, quando você entra numa realidade dessa, onde não tem mais ética, não tem também mais afetos, não tendo mais afetos, o que é que acontece? A religião está em crise. Tudo virou mercado. Você, às vezes, não pode abrir uma televisão, que você é agredido. Agredido pela... Eu que não sou religioso, se continuar, eu vou ser o único no Brasil a defender Deus. Porque eu fico escandalizado de ver o que você está fazendo com o divino no Brasil. Por que eu fico escandalizado? Porque eu acho que, quando não se tem absolutamente escola, quando você tem uma cultura tão pouquinho, né? Quando você tem uma escola que tem que passar de qualquer maneira todo o sistema que você conhece, e que se até a religião ela vai virar prostituição, mercantil. Cara, eu fico... Agora, meu pai era um homem protestante, um presbiteriano, então talvez seja isso, mas me choca quando eu vejo essa violência contra o divino. Porque você não tem teoria, é a vida. Você pode ter uma teoria como Nietzsche. Nietzsche disse uma vez, eu não tenho nada contra os cristãos. Eu não absolutamente. O que Nietzsche estava falando em relação ao cristianismo, à morte de Deus, não tinha nada a ver com a história do divino. Tinha a ver com a invenção que é humana, profundamente humana, e que chegou onde a gente chegou. Então ele dizia, eu gosto muito dos budistas, porque os budistas eles não são contra o desejo, eles lutam pelo sofrimento. Então não se trata nunca de uma pessoa que não é religiosa, que não é cristã, poder ficar indiferente a esse circo que
que está sendo feito com o divino no Brasil e em muitos países, né? É um circo. É um carnaval, assim, de nível baixíssimo. Né? Você liga a televisão, você dá um susto, né? Só isso em nome de Deus. E mete a mão na cabeça da mãe. Deus? Mas o que Deus tem a ver com isso? Né? Então, parece paradoxal a minha resposta. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco. Porque você não tem outra resposta. E não tendo outra resposta, você banaliza aquilo que poderia ainda sustentar um pouquinho. Porque a religião ela sustenta até um certo ponto. Depois não. Porque a religião você sempre compra as graças, sempre tem jeito de confissão. Na história sempre teve... Não é? Não. Não, porque... Mas nem precisa. Não, mas não precisa mais a ideologia, não precisa. O país todo funciona, não precisa mais de ditadura nem ideologia, não precisa. Os valores que são passados, que são impostos, são impostos. São impostos. E tudo é na hora do modismo, e é muito rápido, é instantâneo. Mas é imagem. Isso daí não é mais instantâneo. Nós estamos falando já aí de Matusalém, já pensou 20 anos, meu Deus, olha que loucura, que coisa arcaica, né? Enquanto isso, quando a gente lê Graciliano Ramos, que tem essa felicidade de ler, não tem idade, né? Obrigada. Nada. Boa noite, professor. Boa. Boa noite, professor Daniel. Boa noite. Nós estamos transmitindo esse café filosófico, né, no site da CPFL Cultura, onde muitos internautas nos acompanham. E a Roberta está pedindo para que o senhor faça um comentário sobre a preferência que Freud e Nietzsche têm pelos irmãos Karamazov do Dostoiévski. Nossa, isso já é um seminário, está vendo aí? Nossa Senhora, vai ser muito rápido, porque aí é profundo, né? Em primeiro lugar, não é só pelos irmãos, né? É por Dostoiévski. Existe um processo de loucura na formatação literária e filosófica de Dostoiévski que sempre deixou Nietzsche em estado entre medo, pânico e alegria desvairada. E a relação com os irmãos Karamazov era mais ou menos isso. A coisa vai tão longe, mas tão longe, numa loucura que não é mais psiquiátrica, numa loucura que não precisa de eletrochoques, numa loucura que não demanda nenhum psicotrópico dessas drogas oficiais, vendidas na farmácia, com receita do médico, que sempre deixou Nietzsche completamente num estado outro. E ele não é o único. Porque eu poderia dizer a mesma coisa de Deleuze ao ler Dostoiévski. Então, eu acho que é quase a obra toda que coloca Nietzsche numa espécie de suspensão. Porque como é que é possível um movimento daquele em um tempo que não é mais o tempo cronológico, que são os livros de Dostoiévski, são todos assim, e daqui a pouco tem uma coisa terrível que acontece. E essa coisa terrível que acontece não é o mal e nem é o bem. Isso é terrível. Essa é a fascinação do Nietzsche. Se ele escreve para além bem e mal, que a tradução brasileira é para além do bem e do mal, já criou uma dualidade. Em alemão é para além bem, mal. Podia até colocar uma barrinha. Se você coloca para além do bem e do mal, você já está dando a Nietzsche uma dualidade que não existe no pensamento dele. Quem gosta do e do não é Nietzsche. Para além, bem e mal. É a leitura dele do Dostoiévski. Senão íamos fazer uma conferência. Aí vem com o menino aí para a próxima. Oi. Quem é? Ah, legal. Muito boa noite. Boa. Nós temos um grupinho que também se reúne para estudar Nietzsche. E depois que nós conseguimos montar esse grupo, foi mais fácil a leitura, porque quando eu lia sozinho, era mais difícil, né? Eu queria saber, se você tem uma dica de como que a gente faz na hora que enrosca um pouco a leitura, entende? Como é que sai, como é que a gente pode... no grupo a gente consegue diluir um pouquinho o enrosco, né? Mas às vezes é muito difícil, né? Então, como é que você vivia isso, quando você enroscava? Olha, eu tenho uma imensa prática, né, de estudo de grupo, porque isso é nosso, mas é muito francês, né? Na França a gente passa a vida a fazer isso.
dentro da própria universidade, porque você chega de manhã e volta para casa à noite, né? Então, tem os locais para a gente trabalhar, se não, fim de semana, etc. Mas, pela prática, e esta angústia que nós todos vivíamos, e a gente vive ainda, né? Não tem idade para isso, nem tem sabedoria. Tem um momento onde enrosca mesmo. O que a gente decidiu? Eu vivi isso na França, no Rio de Janeiro a mesma coisa. O Roberto Machado também trabalha com muitos grupos, né, de estudo. Aurélio Guerra também. Nós encontramos uma solução. Não sei se é uma solução, porque a solução, geralmente, ela é boa quando é um problema. A filosofia é a arte de criar problemas. Quem resolve coisa é político, né? O filósofo não. Ele cria problema que é para você poder, sabe? Resolver deixa como político, né? Durante as eleições. Então, qual foi a nossa proposta problemática? Cara, a gente convida alguém uma vez por mês. Não encontramos outras. Tivemos realmente que, não, peraí. Chega uma hora que você está praticamente esvaziando aquela relação entre 4, 6 ou 8 pessoas, porque você começa a enrascar demais. Então, tem que ter a simplicidade de... Nós fazíamos o seguinte, a gente não tinha muito dinheiro, né, nesse momento no Rio, como também em São Paulo, na França não era diferente, como estudante. A gente fazia o seguinte, via um professor... O que professor quer, gente? Ele quer carinho, quer ser bem recebido e, sobretudo, ele quer festa, que mostre coisa bonita para ele. Ontem eu estava com um aluno no Simpósio Internacional de Filosofia, que está passando agora em Fortaleza, eu falei, Nietzsche Schopenhauer, organizado pelo Gustavo e outros também, e um garoto, Renato, muito novo, depois da minha fala, ele veio e me disse assim, nossa, o seu livro está aí. Eu disse, não está, porque está fechado agora, mas eu tenho um que eu estou anotando aqui, só se você quiser o meu. Aí ele pegou o livro e disse, agora eu me autorizo a lhe falar, o senhor não quer vir uma vez, Acre, o senhor não quer vir no Acre uma vez, porque nós estamos fazendo um grupo de estudo, e a gente está pensando em fazer um simpósio brevemente, o senhor não queria vir para dar uma forcinha para a gente, não? Eu digo, olha, Renato, para o Acre, que eu sou um viajante, né? Pior do que o Roberto Machado. Não sei se sou pior, porque ele ama também. Eu digo, não tem problema. Você me paga a passagem, tu me coloca no lugar para dormir e me dá uma comidinha com muita verdura de preferência e me mostra coisa bonita. Eu não cobro um tostão. Pode me convidar. Não cobro um tostão. Agora, é claro que eu quero ver os temas antes, porque se for um tema que eu não tenha conhecimento bastante, isso pode acontecer, ninguém conhece tudo. E aí eu não vou ter tempo de preparar. Aí eu quero uns temas sobre... Por exemplo, agora eu estou trabalhando em Nietzsche, estou trabalhando muito com a ideia de verdade e esse conceito que eu estou propondo, né, que é a realidade. Vocês sentiram um pouco o drama, né? Nietzsche não trabalha com isso. O Nietzsche simplesmente faz a pergunta por que a verdade e para que a verdade? Então, forte, hein? Para que a verdade? Por que a verdade e para quê? Cara, ele disse tudo. Por que e para quê? Isso é um livro de 1000 páginas. Nunca um filósofo fez essa pergunta porque é proibido. Tem que ter este pensamento sem imagem para fazer essa pergunta, que é uma pergunta de vida. É uma questão de vida e de morte. Para quê e por quê? Então, me chamando para trabalhar um conceito que eu esteja trabalhando, me dê a passagem, um lugarzinho para dormir e uma comidinha garantida. Porque eu não quero dinheiro nenhum, não. E meu tempo de dinheiro acho que já passou. A não ser que seja coisa privada. Aí não, estou falando... Hã? Boa noite. Boa noite, professor. Oi. Eu queria saber, você falou da dificuldade de Nietzsche entrar no Brasil, né, nos países latinos. Sobretudo nas academias. Nas academias. E você acredita que existe algum meio para que isso possa acontecer, sem ser através do governo, que o governo não vai se interessar a fazer isso nunca, né? Eu acho que nem é um problema do governo. É coisa gravíssima, né? É um problema das cabecinhas da universidade. São os donos. Você acha que é o preconceito? Não, ele não sabe. É para ser do contra mesmo. Não, é só porque é projeto seu. E aí, quando entrar Nietzsche, a torcela vai ficar cheia de gente. Como é que eles vão ver essa do narcisismo? Todo mundo lá dando canto e abrindo a boca. O mesmo Hegel, que tem coisas interessantíssimas, tem uma hora que você não aguenta mais.
porque nem tudo em Hegel é palpável. Tem coisa que é legal, mas tem coisa que é completamente supersticiosa, não é? Quanto a Heidegger, nem se fala, mas nem pode falar dele, porque ele também é anti-anônimo, não é? A coisa fica muito nos clássicos, né? Então, não é, eu digo, eles nem pensam. Às vezes, é como é que você vai abrir um espaço para uma pessoa que faz uma filosofia que vai derrubar toda a que você está fazendo. Aí sim. Se é ideológica, passa por esse medo. Porque uma coisa é você dar uma aula sobre Kant, uma coisa é dar uma aula sobre Hegel, uma coisa é dar uma aula sobre Pascal, Descartes. Cara, mas está tudo dominado, está ótimo. Estou sempre, inclusive, um gênio. Eu leio muito Hegel para me sentir inteligente. Porque se você acompanhar o movimento do Hegel, cara, mas é perfeito. É perfeito a metodologia. Hegel é perfeito, é uma metodologia, mas tão perfeita, você não pode discordar dele, senão não faz mais filosofia. Porque a ideia do Brasil é que a filosofia parou com Hegel. Depois do Hegel não pode mais ter filosofia. É o nosso complexo, realmente. Pode dizer que os outros estariam todos no lugar e o Nietzsche está completamente fora do lugar. Não, sabe, eu acho que não chega nem essa sofisticação, é sofisticado demais, ainda é um elogio. Não, é a coisa mesmo de saber que Nietzsche, onde entra, realmente os estudantes querem, começar a ter teatro, as pessoas começam a ficar alegres, começam a fazer dança, daqui a pouco não é mais filosofia tem que sofrer. Mas como sofrer com Nietzsche? Com Nietzsche você só pode gozar. É aquela alegria. Sabe, é por isso que os jovens gostam de Nietzsche. E quem não quer dizer o que Nietzsche diz? Todo mundo quer. Como é que um filósofo pode dizer aquilo tudo sendo filósofo? Como é? Muita gente pergunta, mas como é que a televisão lhe convida? Aí, às vezes, você diz palavrão. Eu não digo palavrão. Meu palavrão é um conceito. Rabé é um conceito chiquérrimo de Deleuze. Chiquérrimo, consagrado, está no dicionário. Eu não tenho culpa se as pessoas são ignorantes. Está no dicionário de filosofia. Em francês é enculé. Rabé. Você pega a ideia, trabalha com tanta honestidade, com tanta seriedade, que o conceito que era do outro passou a ser o teu. Tu és inédito, mas ainda é dele. É o que o Deleuze fazia com Spinoza, fez com Kant, etc. Então, tem esse problema também. Tem pessoas que não me convidam, inclusive, na universidade, não podem me convidar porque eu não tenho mais tempo para nada, de qualquer maneira. Eu não preciso da universidade. Mas, claro que eu estou dentro, né? Mas não convida porque tem medo, porque eu assusto os estudantes. Aí, de repente, o CPFL me convida, que é, sei lá, tá, o mundo todo aí vindo. Então, é uma coisa fora da universidade. Porque esse medo é um medo infantil freudiano. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Não é porque Nietzsche, Deleuze, Derrida são proibidos, esses grandes filósofos que estão fazendo a cabeça do mundo e que estão fazendo a cabeça do Brasil, cabeça o tempo todo. Veja o teatro, veja a dança. Está por todo canto, veja as enfermeiras. Todas lá querendo saber como é que faz para entrar naquela gestão dos afetos que o Foucault falou. As enfermeiras convidando a gente para dar aula. Um pouco de humanidade, um pouco, talvez, de inumanidade. Pensar se realmente a humanidade dá conta da história. Será que esse conceito não é um conceito falastrão? Será que essa humanidade não é ainda um erro de cálculo, de querer separar a natureza e a cultura? Essa espécie de superstição científica? Nunca, se a gente tivesse bom senso, poderia dizer natureza e cultura. Quem somos nós? Talvez por isso que a natureza esteja onde ela esteja. Questão ecológica, né? E a ecologia do espírito, sobretudo. Então, não é questão de preconceito, é coisa mesmo de... eu chamo, são medos infantis. São medos infantis. E não é uma coisa só do Brasil. Né? Não é uma coisa só do Brasil. Eu tenho um grande amigo que dá aula, Deleuze, em Sorbonne 1, Paris 1, né? E as filas começaram. Ele se chama David Lapujade. Também foi um que participou de todos os nossos simpósios. Um grande professor, um menino novo, é um gênio. E, de repente, as filas na Sorbonne. Filas. Aí começou a guerra. Não era contra Deleuze. Quem pode mais ser contra Deleuze se Deleuze tomou conta do mundo? A arquitetura Deleuze. O rizoma agora são parking. Como é que chama? Para guardar os carros. Estacionamento que trabalha agora com as ideias de Deleuze. São estacionamentos que partem do rizoma. Aí nesse estacionamento você vai ter, porque não vai esperar uma hora, vai, para sair de tal
parte de Paris para ir para outra periferia, ou esse que eu estou chamando dos territórios sensíveis. O que é que eles fazem? Estão pensando num parque... não consigo essa palavra em português. Estacionamento, mas já rizomático. O que é o estacionamento rizomático? É o estacionamento que vai naquele estacionamento fazer outra coisa que não seja o estacionamento. O que isso, na prática, é o quê? Estacionamento você vai ter, em primeiro lugar, cabines, é um exemplo, mas tem muitos, né? Onde você pode ficar 1 hora escutando música clássica. Você sabe, na Europa se escuta muito. E aqui, se a gente tiver sorte, MPB. Não é? Se não, quem gosta de funk, que não vai agora ficar, né, cada um. Mas as cabines estão aí. Você quer uma biblioteca? Dentro do estacionamento tem uma biblioteca, tudo é muito pequeno. Você vai ficar 1 hora. Você quer um banho quente? Tem. Você quer um jardim também? Dentro do estacionamento? Tem. Agora, isso é capitalismo inteligente. Isso, eles pegam a teoria do rizoma, que não trabalha absolutamente nem com o começo, nem com o fim, mas o rizoma trabalha com o meio. Este meio, por exemplo, esse lápis de tempo de 1 hora, ao invés de ele ficar lá cheirando gasolina, sentindo aquele cheiro poluído, pensando no que tem para pagar, e aquela doida arranjando mais uma úlcera e morrendo mais 10 minutos, cara, vamos rizomar. Bora fazer rizoma, ouvir música clássica, esperar, cara, coloca aí o cara. Vamos escutar a Clarice Lispector, aquelas coisas lindas, traduzidas em francês, em português também tem, que as atrizes gravam a Lispector, né? Je t'aime, rien dire. Eu te amo, a tal ponto que não posso mais dizer nada no texto da Clarice Lispector. Eles ficam lá escutando, ou a Marguerite Duras, ou Nietzsche. Então, isso é rizoma. Então, é uma filosofia que não te dá a possibilidade de cortar da vida. E filósofo, com essa filosofia clássica que ela sabe da vida, menino, o negócio é enciclopédico. Então, não dá. Mas agora, atenção, tem que estudar os clássicos, tem que estudar a história de filosofia, não dá para fazer filosofia sem Hegel, não dá para fazer filosofia sem os clássicos, não tem que gostar do filósofo. Eu sei o que passei estudando Kant. E agora, para o meu último livro sobre álcool, quando tem um capítulo sobre o alquinho do Kant. Ele gostava, né? Gostava da bebedeira, apesar de todo o discurso moral contra, na metafísica dos costumes. Mas você tem que estudar, tem que estudar. Sobretudo os filósofos que você não gosta, você tem que estudar. Tem essa não, vai fazer filosofia sem fazer a história da filosofia? Vai começar Deleuze, que conhece a história da filosofia como ninguém, sem estudar filosofia? Você vai dançar, já dançou. Não, tem que passar por tudo isso para poder fazer algo com base e, sobretudo, poder construir conceitos. Para poder construir esse conceito de realidade em relação à verdade, eu estou há 5 anos, né? Estou engateando. Estou lendo todas as teorias da verdade. Quem é agora aí? Não sei. É outra questão da internet, professor. Oi. O Ferrari, ele está pedindo para o senhor falar um pouco sobre o conceito do super-homem de Nietzsche. Ah, não, faça isso comigo, não. Já pensou, olha o tamanho, conceito de super-homem, um dos mais difíceis, né? Mas eu diria, em poucas palavras, que é o nosso, o próprio formato daqui, é assim mesmo, todo mundo quer falar, é legal. Mas eu diria que o mais interessante, na minha opinião, tem muita coisa interessante, isso é o mundo, né? Isso é mais ou menos como querer estudar, no que eu estou pensando agora, depois desse convite, fazer agora um livro, uma pesquisa. Os que quiserem trabalhar comigo podem entrar em contato, a gente pode pesquisar junto, escrever o livro junto e colocar o nome dos que querem, claro, pessoas que tenham minimamente uma relação com a pesquisa. Depois pega meu e-mail, eu já fiz isso em outros países, né? Gente que eu nem conheço, mas que estão apaixonados pelo tema. Então, no caso do super-homem, o que é que eu gosto mesmo? O que mais me interessa no super-homem é a ideia que não seria o super-homem, para início de conversa. Em alemão, a gente deveria traduzir para além do homem. Não é? Além do homem. Não é? Além do homem. E o que mais me deixa fascinado, porque o que é que esse além do homem? O que é o super-homem? É o inumano do homem. É o inumano do humano. É quando, de repente, a ideia de humanidade, humanismo, uma ideia tão nova, né? O humanismo é algo muito novo na nossa história, novíssimo, né? Quando esse conceito, ideia, torna-se uma ideologia e que não dá mais conta da dimensão desse inumano sem o qual a gente não pode viver,
que são nossas loucuras caladas, nossos desejos calados, nossas amarguras e alegrias caladas, nossos delírios, onde o psiquiatra não vai poder colocar o dedo. Ao mesmo tempo, aquela alegria de viajar, aquela alegria de encontrar o outro, aquela alegria de estar com a diferença. Esse é o além do homem. Mas a coisa mais forte é que o além do homem não foge do sofrimento. O além do homem não busca o sofrimento. O além do homem não faz a apologia do sofrimento. Mas amar o sofrimento como um acontecimento, amar o sofrimento como algo de forte e positivo, amar o sofrimento ainda é, para o super-homem, um ato de liberdade. Sofrimento e liberdade. Porque se não for um ato de liberdade, você vai entrar na coisa do humano, que vai achar que está pagando alguma coisa da culpa. Show. A famosa culpa. No super-homem não tem culpa, não tem superego, não tem Adão, não tem Eva. Só tem uma coisa: a estética dos afetos. É o afeto. Eu não tenho que amar todo mundo. Ninguém ama todo mundo. Isso é uma imensa balela. Quando eu digo eu amo a todos, já estou mentindo. Se você ama todos, é que você não ama ninguém. É mais ou menos como dizer, chove, faz frio. Então, a força do super-homem é essa. É que ele não teme absolutamente os limites do humano. O sofrimento, a doença e a dor. Ele funciona. Ele não... Pois é, exatamente. Ele está o tempo todo numa construção de vontade de potência. Só que essa vontade de potência, ela é positiva. E essa vontade de potência não elimina o sacrifício. O super-homem não suporta o sacrifício, mas ele vive o sacrifício como consequência de um imenso crescimento, que não é religioso, nem é místico. É uma questão de saúde. Agora, você não vai pedir para o além do homem, ou para Nietzsche, ou para mim, ou para Deleuze e outros, sem querer comparar um com os outros, não tem comparação aí, que nós façamos, ou sequer aceitemos a questão do sacrifício. Uma coisa é o sofrimento, o sacrifício não, o martírio. Uma coisa é o sofrimento, uma coisa é o sacrifício, outra coisa é o martírio. Sacrifício, sim, mas sem martírio, por favor. Eu acho que ele queria fazer uma pergunta, né? Ela tinha pedido antes. Boa noite, professor. Eu queria que o senhor falou tanto de sociedade, né, de mercado. Então, o senhor acha que já vivemos uma sociedade de mercado? Não precisa, obrigado. Sociedade de mercado, mas nós estamos engateando, mas com bastante grana, bastante dinheiro em termos de Brasil. Nós somos a 6ª, né, potência do mundo. E esta 6ª potência do mundo, que os próprios políticos, a própria presidente tem muita, como é que se chama? Muita cautela, porque todo mundo sabe que você não pode ficar sendo a 6ª potência do mundo com esses milhões. É só morar em São Paulo, porque o Nordeste hoje virou fichinha, né? Então, antigamente, quando queria falar de pobreza, a pessoa dormindo na rua, né, falava do Nordeste. Fortaleza? Pode procurar. Você foi lá ontem, pode procurar gente dormindo na rua. Você vai ter que procurar. Eu moro com dormitório, praticamente. Eu moro ao lado de um dormitório. Eu me acordo, subo a Paulista, é um dormitório. Chego na Augusta, é um dormitório. Quando chego na Consolação, é um dormitório. Então, com essa relação de milhões de pessoas nessa situação, ser 6ª potência do mundo, não só faz rir os ingleses, com um artigo maravilhoso que eles escreveram no Guardian, né? Que a Inglaterra, o Brasil colocou que é uma coisa de louco, é coisa de menino mesmo, né? É coisa de criança, que o Brasil tinha superado a Inglaterra. Poupe-me, não humilhe a gente assim, né? Porque esta 6ª potência é quantitativa. Portanto, existe o mercado, mas esse quantitativo, nós não podemos esquecer absolutamente a concentração de renda, pelo amor de Deus, isso é primário. Que país é esse 6º país com essa concentração? Faça as contas. Somos todos mendigos. Sequer temos o direito a ter um plano de saúde que a gente paga.
Porque agora todos viraram grande SUS. Então, pelo amor de Deus, vivemos sim, na época de mercado, sim, e cada vez mais. E cada vez mais é dito que a gente vive. Agora, num país ainda que não está na era, nunca viveu essa experiência, que eu acho terrível no Brasil, nós não sabemos ainda o que é, entre aspas, a cultura de trabalhar e ser pago. Essa é fogo, né? E você precisa ver a cara dos homens de negócios que vêm aplicar no Brasil, pedindo para a gente para traduzir 10 mil vezes se é verdade. Não vou dizer o nome, né? Que é uma grande empresa. Tá? Já abriu 4 em Fortaleza. 4 supermercados. Se é verdade aquilo que foi dito, que o salário mínimo é 265 euros. Eu disse, não, um pouquinho menos, mas vamos colocar 275. Eu tive que repetir 5 vezes. Eu disse, espera aí, cara. Você é de Paris, eu sou de Paris, então não estou entendendo mais nada. Teu francês é o meu. Não, pelo amor de Deus, não é isso não. Porque não entra. Aí eu entendi que não era uma questão de língua. É uma questão de absurdo. Como é que você pode trabalhar numa sexta potência recebendo R$23 por dia? O chinês recebe 18 e a gente critica ele. Só que o chinês tem casa, pode comprar uma casa na China vale 2.800 euros, uma casa para um casal e um filho. O chinês tem a medicina, o chinês tem aquele metrô que eu peguei lá praticamente de graça. O chinês... Então, o problema não é o salário, é não ter a cultura do salário, que quem trabalha não ganha, você não tem tempo de trabalhar. Aí você vai fabricando fábricas de pequenos marginais. Você vê o menino do Rio de Janeiro, ele é um menino de rua, ele agora é um empresário. Todo mundo no Brasil é empresário. Ele já tem 5 trabalhando com ele. Daqui a pouco vai virar um herói da Globo. Mas vai passar no Fantástico. Porque isso no Brasil vira herói. Então você está vendo a promiscuidade, quando a gente fala de mercado, como é que tem que cuidar? Porque vira uma coisa colada, como uma espécie de tatuagem na memória. É uma memória tatuada. Mas se você começar a sair dessa verdade, que é uma ideologia, e você entrar para a realidade, que é um exemplo que eu estou fazendo aqui com vocês, é um pouco que eu faço com meus alunos, né? Bora, é verdade, né? O Brasil é sexto. Vamos agora entrar na realidade? Porque a verdade está muito, muito simples demais, né? A verdade todo mundo acredita. E se não acreditar é que você não está na onda. Você não é maneiro. Tem que ser maneiro, né? Entendeu? A história é uma sociedade de mercado, mas assim, ó, manca. Sem política, sem salário. Não sabemos nem o que é isso. Como é que você pode ganhar 22 num país caríssimo? Caríssimo, né? Só quem viaja que sabe como é que o Brasil é caro. Um absurdo, isso não tem nada a ver, isso é uma esquizofrenia. Como é que você pode? Eu vim no hotel, né, eu quis confirmar, porque o ano passado eu fui para um país, para a Tailândia, é incrível, né? Um país com 60 mil habitantes, mais ou menos o tamanho da França, e com 22 milhões de turistas. E o salário deles chega mais ou menos a 500 euros. Né? Claro que eles têm direitos sociais muito menos do que os chineses. Mas aí eu perguntei para o rapaz agora no hotel, né? Eu vi o preço do hotel que vocês mandaram lá, um hotel legal que tem aqui do lado. Aí eu vi o preço, né? Eu disse, mas peraí, é o que eu estou lendo aí ou eu pirei? Daria para uma pessoa que trabalha no Brasil, daria para ficar mais ou menos 1 dia e meio. O homem olhou com os olhos desse tamanho, nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pois é, pensa. Tem mercado? Tem. Agora, nessa fragilidade, né? Imagina, concentração de renda. Beleza. Isso é um paraíso, cara. Paraíso, todo mundo quer fazer negócio aqui. Em primeiro lugar, você vai fazer numa parte de Minas Gerais, aí você não paga os impostos. Vai fazer lá no Nordeste, não paga. Aí quando passa, pode ser 5, 10, 15, 20 anos, depende dos acordos, quando passa, você quebra. Aí inventa outra, coloca outro nome. Essa vai ficar mais 5 anos sem pagar os impostos. Isso é uma maravilha. Isso é quase um sistema mafioso. Beleza, né? Aí o cara quebra. Aí joga os empregados tudo para fora, todo mundo já sabe, né? 6 meses depois volta com outro nome. Não é mais Danone, é Chambuci. Isso é um exemplo falso que eu estou dando, né? É só para dar... Tem mercado, sim. Daniel, passamos para a última pergunta da noite. Ah, tinha que ser ele, porque eu estava esperando. Como que o senhor acha que poderia começar a estudar Nietzsche? Eu digo isso, por exemplo, eu comecei a me interessar por Nietzsche quando eu li o livro Quando Nietzsche Chorou.
Depois foi através de outros filósofos e outros autores. Então, seria um caminho talvez mais fácil para entender Nietzsche antes de começar a ler propriamente Nietzsche? Eu acho que a gente chega a Nietzsche, como chega na filosofia, por diversos caminhos, né? O seu caminho é um bom exemplo, tá vendo? Quando Nietzsche chorou. Estava falando aquela coisa dos quiosques de jornais. Cara, pelo amor de Deus, encha. Mas jogue Nietzsche para todo lado. Spinoza, Deleuze, Derrida, Levinas, os grandes, né, que mudaram esse século XX. E vamos também os outros da história da filosofia. São muito importantes, todos são importantes. Os pré-socráticos também, o próprio Platão com a sua caverna, tudo é bom em filosofia. Não pode fazer disso uma verdade, porque senão você quebra a cara. Então, no teu caso é interessante, porque é um exemplo bem real. Aí se ri, né? No dia em que Nietzsche chorou. Uma das cenas mais belas do filme do Bressano, né? Do Júlio Bressano. Lindo, uma das cenas mais belas. É a do cavalo. Qual seria, então, a maneira para estudar Nietzsche? Não tem maneira. Agora, tem tentativas. Em primeiro lugar, tem que ler pra caramba. Segundo lugar, não pode escapar a ler o próprio autor. E eu sempre aconselho as pessoas a começarem com Zaratustra. Não com sabe, mas o Nietzsche o Nietzsche da juventude, a invenção da tragédia e tudo isso, é legal. Mas supõe um conhecimento tão grande da arte grega, da história grega, que às vezes você desiste. E eu aconselho também para ler alguns livros sobre a própria Grécia, livros fáceis, né? Mas que não vão deixar você totalmente numa situação de fica enjoando, né? Porque ele te leva tanto para a Grécia que é talvez interessante de ler alguns livros, e nós temos bons em português. Não precisa ser livro muito bom. São livros que sejam, historicamente, pelo menos, corretos. Não é? Porque isso, senão, fica muito difícil para ler Nietzsche. Agora, eu sempre aconselho Zaratustra, né? Que é lindo, maravilhoso. Não tente entender. Depois você vai entender. Comece lendo e sentindo, porque aquilo é de uma profundidade incrível. E aí, Renato Russo entendeu perfeitamente, né? Ele entendeu perfeitamente, mas perfeitamente, sobretudo quando ele naquela coisa que se chama Índio, né? E quando ele fala sobre as crianças, que ele pegou toda a história do camelo, mas é incrível, né? Você pensa que está lendo uma coisa de filósofo? Não, não precisa ser filósofo, que o cara lia pra caramba, né? O cara lia pra caramba. O J. Quest é a mesma coisa, o menino, né? Estou lendo, mas o cara é muito doido, muito maluco e tudo isso. Mas agora arranjei, comprei um livro do Nietzsche faz 15 dias, e aí eu vou tentar, mas o cara não é malucão. É isso aí mesmo, é malucão mesmo, qual é? Entende? Então, não, vamos ser simples, pelo amor de Deus. Filosofia é coisa de alegria, não é coisa de... Que é isso? Não tem silício, não. E nem tem absolutamente martírio, vai ter sacrifício, né? Porque Nietzsche é pauleira, né? Mas é bonito, é belo, e agora nós temos muitos fragmentos, muitos aforismos traduzidos. Tem um inteiro agora que saiu, faz mais ou menos um ano. Nietzsche e a educação é uma pérola, nós não tínhamos isso. Visto a relação que o Nietzsche tem com a educação em lugares privilegiados no Brasil, porque basta uma pessoa ter uma ideia, né? Você vê as universidades, quando elas têm professores, elas têm 2 professores, não tem muitos, mas basta um para contaminar, né? Essa música, tá aí, ó. Valeu?